Bruna Vasconi já vendeu de tudo, desde coleção de livros antigos até velas aromáticas. E por isso, ela criou um negócio de economia circular que está revolucionando a maneira com que estamos acostumados a comprar roupas. O Peça Rara é uma rede de brechós que está em várias cidades do Brasil e fatura milhões de reais, comprando e vendendo peças raras, incluindo roupas, sapatos, acessórios e vários outros objetos. Com Débora Seco como embaixadora oficial e o Semenzato como sócio, a Bruna e o time têm planos de expansão ousados. Confira agora o Pode Sonhar com todas as dicas que ela compartilhou para ter chegado tão longe no mundo dos negócios. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que está sempre antenado às maiores tendências quando o assunto é empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, no Poder 360 e no seu streaming de áudio preferido. Lembrando também, pessoal, que a gente publica conteúdos diariamente nas nossas redes sociais pelo @PodeSonharPDC. Para quem chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Miguel, eu sou empreendedor e host aqui do Pode Sonhar. E hoje, turma, estamos aqui com uma convidada muito especial. Super bacana mesmo receber aqui com a gente hoje Bruna Vasconi, que é fundadora do Peça Rara Brechó, rede de brechós que trabalha com base na economia circular, oferecendo uma plataforma para a venda e compra de roupas, acessórios e outros itens de segunda mão. Bruna, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Um prazer te receber. Eu que agradeço, Miguel. Obrigada pela oportunidade. Vai ser legal. De poder contar um pouquinho da nossa história para vocês. Pô, vai ser bacana demais. Estou muito animado. Sempre, aqui em São Paulo, passo em frente o Peça Rara, vi a loja muito bonita, né? Sempre a marca também. Então, estou muito animado para a gente saber o que está por trás dessa história e compartilhar com os empreendedores também. Antes da gente começar, Bruno, eu acho que vale a pena eu trazer uma provocação para a turma que já está aí nos acompanhando e empreende, porque, pessoal, com a digitalização da economia, especialmente aquelas empresas que trabalham com grande volume de clientes, é fundamental que elas ofereçam garantias de segurança e proteção dos seus produtos para com seus clientes. Então, é exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Eles têm uma solução que garante essa proteção e, ao mesmo tempo, rentabiliza o seu negócio. Então, permite com que você, empreendedor, se mantenha focado na sua própria jornada, nas suas atividades. Ninguém melhor que você para entender o que é importante ser feito pelo seu negócio. Então, convido vocês a conhecerem a solução da Cover no site deles, kovr.com.br. Os links também vão estar todos aí na descrição para vocês saberem o que é o poder da tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? Muito obrigado, turma. E, Bruna, para a gente dar o pontapé aqui nesse episódio, eu acho que seria muito bacana você contar para a gente como tudo isso começou. Como que o Peça Rara começou lá atrás. Sei que você é uma vendedora nata desde muito cedo. Como que foi a ideia de criar esse negócio? Miguel, foi de... Algumas pessoas me perguntam, né? Ou até às vezes afirmam. Você acabou desenvolvendo uma grande empresa, você sonhava com isso, você planejava isso, né? Como isso aconteceu? Na verdade, não foi um sonho, não foi um planejamento, assim, foi uma necessidade. O fato de eu vender coisas, talvez, ali na minha adolescência, possa ter me motivado a isso, mas isso acontece na vida de muitas pessoas, né? É muito comum a gente ver adolescentes ali na escola, enfim, começando a entender que precisam fazer dinheiro para poder arcar com as despesas ou necessidades ou, enfim, coisas que eles queiram adquirir. E eu era mais uma, né, dessas adolescentes fazendo isso, então, ali no meu segundo grau, me desenvolvendo dessa forma. Sim. Mas eu acabei me casando muito nova, eu me casei aos 19 anos, fui mãe aos 21, depois aos 22, dos meus 2 primeiros filhos.
Depois de alguns anos tive mais 2, tenho 4 filhos. Olha só. E eu precisava, então, na verdade, o Peça Rara surgiu de uma necessidade de fazer dinheiro, né? Entendi. De realmente ter renda, porque o meu marido bancário, começo de carreira também, a gente não tinha uma vida super, nem um pouco, na verdade, de desbanjar nada, mas assim, o necessário para que a gente pudesse nos manter e manter as crianças não era suficiente, né? Então, além de estudar, eu precisava fazer dinheiro. E aí, ao longo do meu curso de psicologia, eu fiz psicologia durante 6 anos, fiz um pouco mais devagar do que... Porque eu tive 2 filhos nesse ínterim, né? Uhum. Eu vendia coisas, todo tipo de artigo que pudesse chegar até mim, eu vendia. Você comprava e vendia? Na verdade, eu vendia coisas de revistas, essas, né, de Avon, de Natura, sim, de Cacau Show, quando ainda não haviam as lojas físicas e as encomendas eram feitas também na revistinha. Legal. Eu fazia velas. Eu lembro que, assim, nossa, eu tinha um fogão de 4 bocas em casa, 2 eram para as velas e 2 eram para poder cozinhar, porque por mais que você cuide ali, cai parafina e vira aquela confusão, enfim. Mas eu passava o fim de semana fazendo velas. E conforme eu fui tendo ali algum retorno, né, das vendas desses itens, até investia em algumas coisas para poder revender. Sim. Mas a maior parte dos itens realmente eu vendia antes de ter propriamente, né, as peças. Eu vendia muitas coisas realmente por encomenda, né? Perfeito. Vendi semijoias sofisticadas num determinado momento que eu consignava de uma pessoa que haviam me recomendado como uma boa vendedora, enfim. Então, existem aí muitas experiências, mas realmente pela necessidade e não pelo desejo, pelo sonho ou pela vocação. Eu precisava fazer dinheiro. Sim. E isso aconteceu ao longo de 6 anos. No final do ano, prestes a me formar, fazendo monografia, me dei conta de que aquele espaço, né, gigantesco, né, que era toda a universidade, não só o curso de psicologia, que eram meus clientes, de um dia para o outro eu perderia aquele convívio, e como é que eu ia fazer? As coisas iam continuar, as contas iam continuar, e enfim, pensei na possibilidade de ter um espaço físico. Mas como ter um espaço físico, né? Eu não tinha dinheiro para poder investir, por mais que eu tivesse lucro e por mais que eu fosse uma boa vendedora e até tivesse retorno daquilo tudo que eu fazia, era o suficiente, exato, era o suficiente só para nossa subsistência ali. Enfim, pensando como é que eu faço, como é que eu não faço, acabei pedindo para minha avó um dinheiro emprestado, ela me emprestou R$7.000, convidei uma amiga que pegou mais R$7.000 para a gente poder custear coisas assim essenciais que precisavam ser pagas, perfeito, pintura da loja, compra de cabides, etc. Abrimos um primeiro negócio, já no segmento de economia circular, nesse momento só dedicado às coisas de crianças. Isso fui inspirada por uma matéria que eu havia lido há alguns meses antes, sobre um brechó infantil que uma mãe havia aberto em São Paulo com as coisas dos filhos na garagem de casa. Eu pensei, é isso que eu vou fazer. Então, assim, me formei, apresentei minha monografia numa semana, na outra abri meu primeiro empreendimento com as coisas dos meus filhos. Ainda não era o Peça Rara. Ainda não era o Peça Rara. As coisas dos filhos dessa minha amiga e de filhos de amigas das amigas, enfim. Foi um super sucesso, foi super legal, a aceitação foi impressionante. A gente estava em Brasília, numa quadra que não era a quadra mais onde mais circulavam as pessoas, mas as pessoas começaram a ir até essa quadra por causa da nossa loja. Na época, os principais jornais da cidade começaram a dar matéria. Que legal. Enfim, foi super legal porque realmente era algo diferente. Você imagina isso há 19 anos? Sim, pô, muito diferente. Isso que eu ia falar. Quando foi, né? Porque a economia circular tem se tornado uma coisa forte e ainda está se tornando cada vez mais agora, ainda né? Temos muito espaço. Recente. Então, imagina 19 anos Exato. atrás. Então, foi muito legal, assim, foi uma virada de chave mesmo, assim, e eu entendi em muito pouco tempo que algumas coisas que aconteceram, né, naquele início de jornada, naquele início daquele trabalho, né, daquela experiência, eram divergentes no que dizia respeito à minha intenção com o negócio e a intenção da minha amiga na época. Nada super importante, ou, né, mas a gente
talvez olhasse para lugares diferentes. Sim. E então, muito Natural brevemente, também. é natural. E hoje, eu tendo tantos sócios e tantos franqueados, a gente sabe que isso é muito comum e é muito, inclusive, necessário e super Perfeito. saudável. Mas, na época, eu acabei conversando com ela em pouquíssimo tempo e a gente chegou à conclusão que devíamos realmente nos separar para que eu focasse nos meus objetivos e olhasse principalmente para aquilo que eu via como mais importante ou de principais valores para o negócio e ela, né, seguir, né, naquele caminho. Então a gente conversou, eu acabei saindo 40 dias depois, vendi minha parte da loja para ela, fiz bastante questão, assim, embora obviamente pareça super racional, foi de certa forma fazer com que ela ficasse com a loja, afinal de contas ela super me apoiou, ela super acreditou, né, na minha intenção, na ideia, ela estava super feliz, então foi importante que ela ficasse. Boa. Ficou claro que eu iria abrir o meu espaço. E aí, 3 meses depois, nasceu o Peça Rara. Meus pais, nesse momento, super me apoiaram. Legal. E aí, com o recurso que eu recebi, né, da minha sócia, em função da valorização daquele negócio, de 40 dias, a gente fez um valuation ali com base no que a gente já tinha na loja, com o que já tinha vendido. Os meus 7 mil se tornaram 25 mil. Olha só. E ali, minha mãe entrou com o meu pai tão maravilhoso, falou, filha, não tenho o recurso, mas eu tenho crédito, Sim. Vamos fazer. Só. E aí, abrimos o primeiro Peça Rara, então, 3 meses depois. Ampliamos o mix de peças, né? Nesse momento, eu, na verdade, não encontrei um espaço na proporção que era a primeira loja, então só encontrava espaços muito maiores e acabei, então, por este motivo e também por imaginar, né, que as mulheres que forneciam e compravam peças infantis também poderiam fornecer e comprar peças femininas. Por esses 2 motivos, na verdade, acabei alugando um espaço muito maior e já incrementando, né, o mix de itens. São as coisas, né? Com as peças femininas, enfim, aí começamos a história. Que massa. Que Isso legal. Foi abril de 2007. Fizemos 18 anos agora, há 2 semanas. Bom. Muito bom, baita trajetória desde então, a gente vai falar mais sobre o que veio a seguir disso, né? Mas muito bacana. Uma coisa que me desperta muito interesse, Bruna, é como a necessidade leva o empreendedor adiante, né? Exato. Como esse fato de que, putz, eu tenho que fazer dar certo ou eu tenho que fazer dar certo. É a minha única alternativa, assim. E isso gera um gás, assim, que é difícil racionalizar, né, até. Né, não sei se faz sentido. Muito. Você sentiu isso na sua Isso faz muito sentido. É algo que eu tenho, de alguma forma, tentado sistematizar com esse movimento que a gente faz, né, de expansão, de trazermos novos interessados, claro. Pessoas que querem empreender dentro do nosso negócio. Algumas delas vêm apaixonadas pelo propósito, outras vêm entusiasmadas pela visibilidade que a marca já tem, outras vêm muito... Por precisar, às vezes. Outras vêm também por essa mesma necessidade de precisarem empreender, mas enfim, independente de qual seja o motivo ou a vocação, eu especialmente sempre que converso, né, com cada uma dessas pessoas que estão buscando entrar ou que já estão conosco, uma das minhas principais pautas, assim, com as pessoas é justamente essa, assim, do quanto a necessidade faz com que a gente realmente se movimente para que as coisas aconteçam, né? Sim, eu concordo. E na proporção da energia que a pessoa coloca, da dedicação que a pessoa coloca, da quantidade de tempo que ela trabalha, as coisas acontecem. Embora tenham pessoas que às vezes falam, mas eu trabalho tanto, eu chego 8 da manhã, vou embora às 10 da noite. E aí a gente vai olhar, né, no detalhe o que essa pessoa está fazendo e muitas vezes ela pensa que ela está dedicando grande parte ou totalmente o tempo dela para desenvolver um trabalho, mas ela está de repente se enganando porque ela não está efetivamente trabalhando, né? Enfim. Até tendo uma distorção. Exato. E você chegou numa conclusão, porque também, assim, vindo do meu, assim, de um lugar de privilégio, eu me questiono, como eu posso provocar essa necessidade, né? Eu não, você que identificou isso como
como uma alternativa, como um fator de crescimento, gerador de crescimento. Eu questiono, muitos empreendedores, até vários que a gente conversa aqui no Pode Sonhar, não é como se eles partiram de um ponto que precisavam. Eles descobriram uma dor, uma necessidade e, saíram de um emprego talvez seguro, muito formal, que dava uma oportunidade bacana para eles, se eles quisessem continuar. E não é que não tinha caminho de volta, existia. Muitas vezes eu vejo essa uma jornada empreendedora bastante comum, né? Também, Bruno. Você acha que já descobriu alguma forma também que você busca estabelecer esse sentimento de necessidade, essa necessidade provocada, assim, nesse sentido? Ou é uma questão de mentalidade mesmo? É isso, eu me comprometi com isso e eu preciso fazer dar certo. Miguel, eu tenho compreendido esse tema como muito relacionado a perfil, sabe? É o perfil das pessoas. Tá. Não que isso não possa mudar, não que essas pessoas que aparentemente não tenham perfil não possam passar a ter, sim, mas é muito mais difícil, sabe? Dentro da nossa rede, né, com uma diversidade muito grande que a gente tem, né, de empreendedores ali à frente dos nossos negócios, quando a gente, né, com constância para poder analisar o que está acontecendo, o crescimento, os desafios, os resultados, a gente sempre pega nesse ponto, assim, por mais que existam outras variáveis, o perfil de quem está à frente do negócio, da operação, ali do dia a dia da loja, diz muito sobre o resultado. A pessoa pode ser apaixonada, ela pode estar muito motivada, ela pode ter dinheiro para investir, mas assim, o perfil empreendedor, né, aquela coisa que vem de dentro, sim, precisa existir. Certo. Não basta você ter dinheiro ou pegar um empréstimo no banco para montar um negócio, para comprar um negócio bem sucedido. Não é isso que vai fazer com que as coisas deem certo, com que as coisas progridam, sabe? Entendi. Então, assim, eu te diria que perfil é muito importante, é muito determinante. Sim, legal. E faz sentido, porque aí a necessidade, né, que a gente falou, vem de dentro, né, do perfil de cada um, do que está no coração. Cara, pode ter vindo de um lugar com menos recursos, ou ele pode sentir que precisa, mesmo tendo outras alternativas, mas ele precisa porque ele não quer mais trabalhar ali com aquilo, né, com algo que ele trabalhava anteriormente, ou quer de maneira tão ardente topar esse novo desafio, né? O desejo real, assim, está mais relacionado ao perfil, né? Sim, e te digo mais uma coisa, assim, muito importante, pelo menos da minha experiência e do que eu estudo e pesquiso e leio muito a respeito, né, das empresas, dos empreendedores e dos desafios. Além do perfil para a atividade em si, a habilidade e a personalidade dessa pessoa muito dispostas a saberem lidar e gerenciar outras pessoas. Porque, seja qual for o negócio, a gente vai precisar de gente. Sem dúvida. Tanto para a atividade em si, quanto para o resultado acontecer. Então, a gente está o tempo inteiro lidando com as pessoas. Perfeito. Com os clientes, com os colaboradores, com os fornecedores, etc. Sim. E essa é uma outra questão, assim, de extrema importância. A gente também observa nas nossas lojas franqueadas o quanto isso também é decisivo para o resultado. Legal. Pessoas que são mais habilidosas, que têm uma personalidade mais predisposta ou que aprendem e buscam com a nossa experiência e até por conta própria fazerem isso acontecer, adquirem os melhores resultados. Legal. As pessoas que têm mais dificuldade, menos desenvoltura, menos habilidade ou se preocupam menos com isso ou que têm mais dificuldade, né, em relação a esse aspecto, costumam sofrer um pouco mais. Sim.
porque a gente não faz nada sozinho. No nosso caso, especialmente, a gente tem uma operação, de certa forma, simples, mas ao mesmo tempo super complexa, onde a gente atende os fornecedores que trazem as peças, a gente atende os clientes ali na ponta, e a gente, enfim, a nossa operação é uma operação bastante trabalhosa, bastante, assim, braçal, né, no dia a dia, e a gente não consegue dar conta dela sem termos as pessoas fazendo com a gente. Isso. E aí essa desenvoltura, essa habilidade, né, esse talento, né, para poder lidar com as pessoas é extremamente importante também. Que legal, Bruna. Que a gente falou aqui, você trouxe 2 características, você vê como, assim, um padrão, talvez, nos franqueados que têm uma chance maior de sucesso, até performam, têm mais resultados. Então, acho que é muito bacana para a turma que está nos ouvindo, falar, putz, como é que eu posso buscar, criar esse comportamento ou observar nas pessoas à minha volta na hora de recrutar alguém, por exemplo, para identificar e, quem sabe, maximizar a chance de eu gerar um resultado semelhante. E muito bacana que já deu para perceber que vocês têm um processo muito estruturado, né? Ao conhecer quem que vai ser o franqueado, né? Quem que vai ser uma pessoa que vai abrir, vai empreender junto com vocês, né? Porque é um negócio. E eu queria que você descrevesse um pouco. Tem um processo seletivo, Bruna, em termos de... chegou uma pessoa querendo ser franqueada. Não, deixa eu conhecer essa pessoa. Deixa eu ver se vale a pena para nós, se ela tem um fit cultural com a gente. Como que funciona esse processo até ela se tornar franqueada? Exatamente. Existe esse processo, existe esse relacionamento que se inicia... esse namoro, né? Perfeito. Eu costumo dizer que se inicia antes, obviamente, do casamento, propriamente dito. Felizmente, acredito que em função, né, da nossa experiência, né, e do quanto temos nos preparado, né, para essa expansão, para esse movimento do Peça Rara, temos acertado muito e temos tido alguma situação em que acontece o casamento e que, por algum motivo, é impressionante como de ambos os lados a gente percebe que alguma coisa fugiu da nossa impressão, do nosso controle, e a gente senta para conversar ou para trazer uma outra pessoa complementar, né, para aquele perfil daquele investidor que imaginava que fosse poder se dedicar ou que tinha habilidade para isso, ou até, de repente, para poder repassar essa loja, essa unidade que é em função dessa falta de disponibilidade ou de habilidade, etc., possa acontecer. Então, a nossa relação é muito próxima e muito transparente, né, tanto com os nossos, com as pessoas interessadas, né, a entrarem junto conosco para o Peça Rara, quanto para aquelas que já entraram. A gente acompanha assim, detalhadamente ali no dia a dia, através das nossas consultoras, os diretores se envolvem pessoalmente muito, sabe, com isso. E eu acredito que isso seja extremamente importante, não só para esse momento inicial que estamos, né? A gente tem 4 anos de franqueadora, a gente já cresceu um pouquinho, vamos crescer ainda mais, e acho que esses processos, eles vão, obviamente, sendo... sofisticados, né? Exato, a gente vai... Mas o nosso conhecimento, o nosso feeling para isso, eu acho que sempre vai ser... Não vão deixar, né, de ser importantes e necessários, né, para a gente tornar a nossa rede sempre cada vez mais sólida. Né? Exatamente. Né? A gente já teve alguns convidados aqui no Pode Sonhar que falam que o empreendedor deve acreditar muito nesse sentimento, né, na intuição. Às vezes parece contraintuitivo falar dessa forma, né, porque empreendedorismo é muito sobre a análise, a lógica, né, mas talvez o que provoca uma intuição são anos de uma operação, uma experiência muito grande, uma imersão igual a que você viveu de 16 anos, meu. 18 anos construindo a marca. Então, a intuição fica, de fato, apurada, né, para identificar esse tipo de comportamento. Então, acho que isso faz parte. E outra coisa que também
eu acho muito interessante e particular do segmento de franquias é que é uma escola também para o franqueado, né, Bruno? Putz, eu acho que é uma escola de gestão, de como gerir um negócio, que você pode ter acesso com uma marca que já validou o modelo de negócio, Exato. de como tocar o negócio adiante, você encurta muito caminho em termos de aprendizado como profissional, como empreendedor que quer fazer um projeto, cara, quer montar uma empresa própria lá na frente, uma marca própria, de repente, né? Então, acho que é uma escola também, uma oportunidade, né, que os franqueados recebem de aprender bastante também sobre como operar o negócio. Sim, e acredito que seja justamente por isso que pessoas optam, né, pelo franchise, né, por uma franquia. Embora algumas delas venham com conhecimentos prévios e com experiências que queiram aplicar, e isso é muito bem-vindo. Claro. No nosso negócio, inclusive, nós damos ouvidos o tempo todo e, inclusive, tornamos boas práticas, né, dentro da nossa operação, muitas das sugestões que vêm por parte dos franqueados. Legal. E a gente tem essa conversa direta, né, com todos eles. A única coisa que eu costumo dizer em algumas situações é que antes, né, desse incremento, né, e dessas sugestões que essas pessoas queiram trazer em função, né, de experiências anteriores que tenham, enfim, que sigam, né, o que a gente recomenda, né? O que a gente trabalha tanto tempo para poder fazer. Sim. Porque o que está ali está validado. Está validado, né? Assim, eu falo, gente, já fez a cartilha, já validou todos os processos, se tem alguma coisa que você tem, alguma sugestão, alguma ideia diferente, antes de deixar de fazer o que está posto para implementar o que você quer, vamos sentar, vamos falar, porque assim, invariavelmente, pelo menos até agora, o que tem acontecido é que se esse tipo de processo acontece, é um passo que você dá para frente e 3, 4 que você dá para trás, porque a gente está... As coisas estão ali por um motivo, né? Exato, a gente já errou bastante, né? A gente já trabalhou muito para poder formatar, manualizar e organizar processos como estamos dando. Imagina a responsabilidade que a gente tem de transferir esse know-how, de vender, querendo ou não, de comprar, de cobrar royalties para poder transferir tudo, sabe? Então, por que a gente não faria da melhor maneira? Perfeito. Estamos em busca o tempo inteiro, né, de melhorias, de novas estratégias, de novas maneiras ou formas de fazer processos acontecerem, investindo em tecnologia, investindo em treinamento, investindo em muita coisa, justamente para entregar de uma forma muito mais facilitada o que tem que ser feito, né, pelo franqueado, pelo operador. Ótimo. Tem que existir essa confiança de maneira recíproca, né? Tanto vocês nos franqueados, né, que vão operar a marca também e construir muito do que é a experiência do cliente final com a marca e vice-versa, né? E eles confiarem em vocês pela definição dos processos, de tudo que vocês validaram até aqui. Então, ótimo, a gente até recebeu aqui num episódio anterior o CEO da CNA Idiomas, que é uma grande rede de franquias, né? E ele fala que um dos padrões que ele identifica foi justamente, Bruno, os empreendedores disciplinados, que são capazes de falar assim, entendi os processos e agora eu segui eles. É claro que tem espaço para eu colocar o regionalismo, o CNA tem todos os estados brasileiros, então tem particularidades, tem espaço para isso, mas assim, o empreendedor que sabe executar a operação como ela está construída, geralmente é o que colhe os melhores resultados. Exatamente. Sim. No nosso caso é assim que acontece. Perfeito. Muito interessante esse padrão que acontece em franquias. Eu até queria, Bruna, vocês também trabalham com um modelo muito particular, né, que é o de economia circular. Eu queria que você contasse um pouco para quem não está familiarizado o que é isso. Você descobriu isso há muito tempo atrás. Como é que funciona isso?
e como que esse processo também da economia circular se dá, inclusive, com as franquias. É um desafio para executar isso num modelo de franquias? Como que funciona? Também costumo contar, né, nas minhas entrevistas, podcasts e oportunidades que tenho, eu gosto de ser muito sincera, que a princípio, lá no início, eu não fazia ideia da importância e da relevância desse trabalho e Do propósito e desse negócio, isso ter se tornado realmente um negócio, né? Entendi. Hoje a gente vê muitos players, não só nacionais, mas mundiais, trabalhando, desenvolvendo a economia circular no nosso mundo. E eu confesso que quando eu fiz, não foi com base em pesquisa, Perfeito. em análise ou algo que eu tivesse estudado. Apostado nisso, tipo, nossa, essa vai ser a próxima coisa. Eu só não tinha dinheiro para comprar uma franquia que me vendesse os produtos para eu revender. Entendi. Eu precisei criar algo que fosse mais menos oneroso, então comecei a pedir as coisas das minhas amigas, a princípio das crianças, depois das coisas femininas também, emprestadas, isso se tornou depois o nome de consignação, para poder vender, e quando vendia, pagava ali a comissão dessas pessoas. No decorrer desse caminho é que eu fui ter a oportunidade, né, de estudar, de me desenvolver, de entender o que eu estava fazendo e até de estruturar, obviamente, isso como um negócio, haja vista o fato da gente ter transformado o Peça Rara numa franquia. Perfeito. E o que acontece é que estamos já há alguns anos vivendo, né, um momento econômico no nosso planeta, e vamos falar mais especificamente, né, no nosso país, de consumismo, digamos assim, exacerbado, né? As pessoas realmente, tanto com o mercado externo de fast fashion, quanto até interno, as pessoas acabam consumindo exageradamente, as coisas se tornam muito descartáveis muito rapidamente, e para as crianças e para as mulheres, homens um pouco menos, mas também vemos artigos de casa e etc. E eu comecei a entender, nesse caminho todo de construção do Peça Rara, que muitas pessoas doavam e ainda doam muitos desses itens, o que é muito interessante para um país que tem a economia difícil como o nosso, mas que muitas delas não doam as coisas ou não doavam as coisas porque imaginavam que as pessoas que precisam desses itens não precisam exatamente dessas coisas. E eu comecei a me incomodar com isso, sabe? Tanto é que a gente tem o Instituto Sou Peça Rara, onde a gente transforma grande parte dos itens que não são vendidos nas nossas lojas depois do tempo de exposição que a gente estabelece em contrato, e também aqueles que a gente não recebe na hora da triagem, em ações sociais. Que massa. Por que eu entrei um pouco por esse aspecto? Porque isso fecha o ciclo da economia circular, né? Onde, de fato, a gente disponibiliza para as pessoas novamente itens que a princípio estão parados nas casas e que ficariam parados porque isso eu não vou doar porque não é o que a minha secretária precisa ou não é o que a instituição que eu quero ajudar precisa. E através de um trabalho de uma loja, né, de um prestador de serviço que acaba que somos, essa pessoa resolve se desapegar, né, e se desprender daquilo porque ela sabe que isso vai ser transformado realmente em dinheiro para ela própria, ou em dinheiro para ela fazer destinação correta. Então, a economia circular é basicamente isso, né? De forma mais sucinta e resumida, é o fato da gente transformar bens, artigos que estão parados na vida e na casa das pessoas em recurso, em dinheiro, seja para benefício próprio dessas pessoas ou para assistência a causas, entidades, instituições ou pessoas mais necessitadas. Maravilha, muito bacana, tem um propósito enorme. O mundo precisa de mais soluções, né, nesse sentido, mais empresas trabalhando dessa forma, Bruno. E eu até queria te perguntar se você tem a percepção, Bruno, que ainda existe muito preconceito da economia circular, assim, pessoas que não querem pegar itens que passaram pela mão das outras, só querem comprar a partir diretamente da loja.
ainda tem muito disso? E se sim, como que vocês trabalham para quebrar esse preconceito dentro do Peça Rara? Eu costumo dizer que ao longo desses anos todos, além de muitas coisas que fomos fazendo e aprendendo e desenvolvendo no Peça Rara, no nosso trabalho, grande parte do nosso tempo foi dedicado ao convencimento e à educação, né, das pessoas nesse sentido. Eu tenho, assim, infinitas, talvez, histórias de situações em que me deparei pessoalmente ou, né, presenciando os meus funcionários, né, as pessoas que trabalham comigo, lidando com esse preconceito. Isso foi mudando muito, Vocês muito. Vocês viram isso, né, na prática. Impressionante, assim, a cada ano, a cada nova loja inaugurada, a cada nova região, de 4 anos para cá, nova cidade, novo estado em que o Peça Rara foi chegando, o comportamento de consumo das pessoas vem se transformando. Obviamente, a gente ainda temos muitas pessoas que compram só por uma questão de oportunidade, por uma questão econômica, e temos já muitas pessoas que compram por uma opção e questão realmente conceitual, de preocupação, etc. Em relação a preconceito propriamente dito, assim, né, no que diz respeito a palavra em si, né, o significado, eu te confesso que eu não vejo, assim. Eu sinto e percebo pessoas que têm condição financeira para comprar qualquer tipo de artigo, em qualquer loja, em qualquer situação, comprando dentro de um Peça Rara ou de um outro estabelecimento de economia circular com muito mais tranquilidade e facilidade do que há anos atrás. Perfeito. Sei que contribuímos bastante, né, para esse movimento. Temos um mercado específico, né, de economia circular, né, de peças de segunda mão de luxo, que também contribuem para isso, porque isso diz muito respeito a essas pessoas que talvez não precisem comprar porque têm recurso e têm condição financeira para só comprarem itens novos, né? Isso. E também vemos e também presencio muito esse movimento. Então, tem sido bastante interessante. Eu tenho gostado muito de falar que dentro do que fazemos e realizamos com o Peça Rara, não vejo mais preconceito como via antigamente. Muito eventualmente a gente recebe uma pessoa, às vezes uma senhora, que tem ainda uma questão de crença, de educação, que foi lá de trás, que a energia da peça, será que é boa, que é ruim? Né? Enfim, há muito pouco. E assim, com muita facilidade, em pouquíssimo tempo a gente consegue quebrar isso, assim, né? Esse conceito, porque a gente demonstra, né, através das nossas lojas, do cuidado com as coisas. Até do tamanho que isso atingiu hoje, né? Putz, tem várias clientes na loja lá comprando. Então, pessoas, né, que compram, usam as roupas. Então, putz, o manifesto, assim, tá aí, né? Tá aí para ser visto e presenciado. E a gente compartilha tantas coisas, né? A gente compartilha relações, então, assim, o que um objeto pode ter de ruim, de negativo, que seja diferente de uma troca muito mais, às vezes, pessoal e íntima de uma relação que você tem com uma pessoa, sabe? Então, eu gosto, assim, quando tenho oportunidade, quando presencio alguma situação em relação a isso, eu vou por esse caminho e as pessoas param e pensam, nossa, realmente, né? Sim, não tem, total. sabe? Muitas vezes eu compro itens, quer dizer, só compro itens nos Peças Raras, mas, por exemplo, comprei esse blazer, sei lá, anteontem, e hoje eu tô usando, aí encontro alguém, mas você nem lavou? Os nossos fornecedores, eles já levam as peças lavadas. Se as peças não estão, a gente passa por um processo de higienização. Então, assim, o que, sabe? Então, e isso eu tô dando, assim, esses pequenos exemplos para dizer que realmente eu tenho percebido que não é comigo só, é com as pessoas, de um modo geral, que esse sentimento, que essa consciência vem mudando, sabe? Ótimo. Uma excelente notícia, né, mano? Isso é essencial para... É algo que precisa, de fato, ser mudado, né? As pessoas precisam aceitar isso como uma tendência, algo que veio para ficar. Vou te dar só mais um exemplo. Claro. Eu já tive inúmeras vezes pessoas indo levar itens, né, às nossas lojas para vender e não comprarem. E aí, em alguma oportunidade, né, que eu buscava, perguntava, né, para essas pessoas, ainda hoje
muito menos hoje, mas durante muito tempo. Por que você não compra? Já subiu, já viu a loja, já viu o setor tal, tal. Ah, então eu não compro, eu só vendo. Mas por quê? Ah, não, porque... Falei, por que outra pessoa pode comprar os seus itens e você não pode comprar os itens de outras pessoas? Aí a pessoa para, tipo, o que você tem de diferente ou de melhor? Você é mais limpo, a sua energia é melhor do que a da outra pessoa, sabe? Aí a pessoa para, tipo... Não tem resposta para isso. Né? Natural, Então, sim. assim, eu acho que a gente foi desenvolvendo realmente ao longo do tempo a gente foi E vai incentivando muito, as Bruno, pessoas. talvez da conversa. Você disse que grande parte do Sim. valor disso está na própria, ali nos corredores das lojas. Exato. Na própria conversa, você diria? Muito. Acho que isso está muito relacionado ao trabalho que eu te disse que fizemos aí, parte, né, do trabalho ao longo desses 18 anos de desmistificar isso, de educar, de mostrar para as pessoas coisas que talvez elas não pensassem, né? Sim. E associado a isso, obviamente, a proporção das lojas, a organização, a higienização das peças, Perfeito. enfim. Maravilha. Então, na verdade, isso verdade, é a soma, né, sim, de uma série soma. de atitudes, de ações, de mudanças, de certa forma, que a gente acabou fazendo através do Peça Rara, né? Quando me perguntam qual é a diferença do Peça Rara, brechó existe há tanto tempo, por que vocês conseguiram conquistar e estão conquistando o espaço que estão conquistando, diferente de outros e tal. Eu particularmente vejo valor e gosto de todos, assim, acho que até os mais desorganizados, que por algum motivo são daquela forma, até os mais sofisticados têm o seu valor, mas no geral... culturalmente as pessoas não estavam habituadas, né? Então, quando a gente propõe, quando a gente disponibiliza espaços amplos, organizados, com peças separadas e higienizadas, etc., isso acaba convencendo muito mais fácil, né? Eu recebia muitas pessoas, antes do Peça Rara se tornar conhecido, e hoje é sinônimo de brechó, eu recebia muitas pessoas nas lojas que entravam, olhavam e perguntavam qual é o brechó, qual é a parte do brechó? Ou pessoas que entravam e iam se direcionando para o fundo da loja. Tipo, parece que no fundo da loja é o brechó. Inaugurou uma categoria, assim, até, né? Parece que... não queria falar dessa forma, mas faz parecer a loja de itens novos, né? Tipo isso, mas... não que deveria ser assim, mas que talvez na percepção das pessoas nesse momento inicial... Isso foi o que causou uma impressão, né? Foi, por aí sim. Então, muito interessante também essa forma que vocês criaram, né? A partir de uma sequência ou de um encadeamento de processos, como a higienização, tudo mais, a maneira com que organizava as prateleiras, as roupas, que criam um diferencial, um ambiente físico diferente e gera mais propensão à compra, né? Exato. Às vezes está numa coisa que... não está num produto, está num como fazer, né? Então, isso é uma provocação interessante mesmo para os empreendedores. Legal, né? Agora, estamos chegando num momento clássico aqui do Pode Sonhar, né? Para você desenrolar uma venda de um objeto inusitado aqui, inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem, interpretado pelo DiCaprio, pede para uns funcionários vender a caneta. Só que aqui no Pode Sonhar a gente substitui a caneta por objeto surpresa. Eu já vou te apresentar o objeto, vou pedir só para a turma aqui rodar a vinheta antes. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. É que eu te vendo essa p*** de caneta? Estamos de volta e objeto da vez, Bruno, é uma espuma dessas aqui, ó, de microfone. Tá. É uma espuma para proteger um microfone aqui, para tirar, sei lá, o som do vento, reduzir o abafamento, talvez. Esse é o produto para você desenrolar uma venda, Meu Bruno. Deus, olha agora que você tá mais exposta de frente para as câmeras, Bruno. Eu falei assim, nossa, vou levar algo... Miguel do céu, olha que assim, já vendi... de tudo, né? Tudo. Imagina que a gente cadastra, em média, 500 itens por loja. Que isso. Todos os dias. Meu Deus. Então, obviamente, atualmente eu não estou nessa
função específica, mas acompanho Perfeito. no detalhe, porque adoro saber quais são as lojas que estão cadastrando mais, que estão recebendo mais, que estão vendendo mais, se estão cadastrando mais, estão vendendo mais, se não estão. Enfim, adoro acompanhar os números. Pessoalmente cuidei disso durante muitos anos, atendendo ali os fornecedores, então cadastrei muita coisa, já recebi muita peça rara, que eu tive que dar valor, que eu tive que precificar para colocar à venda, mas eu nunca recebi uma espuma de microfone para vender. Vez. Nossa, sinto muito, Bruno. Meu Deus. Nossa, a chance era pequena de eu trazer algo que você nunca tinha visto e eu consegui. Conseguiu. Olha que nos milhares de itens que a gente tem cadastrados no nosso sistema, uma espuma de microfone eu não tenho. Né? Não é um deles. Pode ser, a partir de agora, Bruno. Se mandar bem na venda, você pode incluir aí no E você sabe, estoque. Vou vender, tá? Mas antes de vender, deixa eu só te falar mais uma coisa. Nos meus treinamentos, digamos assim, né? Mas nas minhas conversas eu gosto de falar com as nossas supervisoras de compras, né, que são as pessoas que a gente treina e desenvolve para poder receber os fornecedores com os itens, recebemos muitas coisas inusitadas e muitas vezes elas acabam recusando itens por falta de conhecimento ou por não saberem, por mais que a gente tenha os treinamentos e o próprio sistema dê as indicações e a gente instrua que ela sempre pesquise, enfim, acabam chegando itens que muitas vezes elas não veem valor naquilo e por esse motivo recusam. Certo. E eu sempre fui mestre em chegar nas nossas unidades naquele momento crucial de alguém estar recusando um item que eu olhava aquilo e falava, não dá para recusar. Tipo, coleção de livro muito antigo, uma máquina de escrever que não funcionava e etc. Perfeito. E eu acho que ver valor, né, nas coisas e pensar na utilidade delas, né, para a vida das pessoas, e principalmente trabalhando num lugar, né, numa loja onde a gente precisa dar utilidade para todo tipo de coisas que a gente recebe, porque esse é o nosso lema, a gente precisa restaurar, ressignificar e dar vida nova a todo tipo de item que tenha no mundo, como que eu vou recusar? Sim. Então não dá. Então, assim, não posso recusar e deixar de vender essa borracha de microfone. E aí o que eu posso te dizer, Miguel, é assim, que ela é uma peça rara, ela é uma peça única, ela é de uma marca super interessante, é uma marca, assim, reconhecida no mercado, ela tá nova, ela tá, nossa, tá maravilhosa, é um item que, obviamente, talvez se ela tivesse sido muito usada, ela não estaria tão bem conservada, não estaria nesse estado de conservação. Exato. E eu tenho certeza que você, trabalhando com podcast, você precisa... Tô vendo, inclusive, que a sua borracha não tá tão legal mais. Tá tão bom. E você precisa substituir por essa aqui. Então, assim, o preço tá super legal. Ela tá custando 1/3 do preço do que custa a original, porque ela tá aqui no Peça Rara. Perfeito. Então, assim, se você não quiser me pagar agora, me faz o Pix depois. Leva, coloca, porque eu tenho certeza que você vai... Nossa, maravilhoso. Seus podcasts vão ficar ainda melhores. Perfeito, mandou bem demais. Mandou muito, Bruno. Que isso, brilhou. Ainda foi pra minha ocasião de consumo personalizado aqui. Ótimo, Bruno. Mandou muito. Eu comecei vendendo figurinha em banca de revista. Eu costumo dizer que quem vendeu figurinha, cigarro, livro de romance, balinha na banca de revista com 13 anos, então precisa vender a borracha do microfone. Mandou bem demais. A gente passa esse desafio para a audiência, Bruno. Vocês acham, pessoal, que conseguem vender essa aqui, espuminha de microfone melhor que a Bruna? Manda uma DM pra gente no Pode Sonhar PDC, que a gente lê a melhor resposta em um episódio adiante aqui, Bruna. Eu te mando, pra você ver como é que tá a habilidade de venda da turma. E ótimo nome, né? Peça rara, pô. Eu gostei, eu tava pensando anteriormente, agora que você usou na ocasião, achei ótimo, muito bom. Todos os itens são peças raras, Perfeito. Né? Quantas vezes as pessoas até hoje me mandam WhatsApp, Bru, olha o que chegou. E aí gente, que coisa sensacional. Nossa, eu tinha que ter te mandado, porque eu ia recusar, ou eu não ia saber avaliar, ou isso. Enquanto eu estava nas lojas, muitas vezes estava na sala de dentro, estava na loja, estava no outro ambiente e as avaliadoras vinham atrás de mim para poder justamente apresentar algum item. Então, acho que é muito isso também, sabe? Perfeito. É você enxergar além, é você olhar para aquele item, olhar para aquela peça, além do que ele representa a princípio, sabe? Sim. É pensar na utilidade, é pensar, enfim. Sim, na geração de valor que aquilo tem, né? E eu fiquei curioso, Bruno, agora que você mencionou de itens diferentes que tem dentro das lojas.
também existe um processo para quais itens aceitar ou não, assim, tipo, categorias nesse sentido, ou é muito da percepção ali, de tentar enxergar além de tentar aguçar isso no olho dos franqueados, ou não existe um padrão? Como que é isso? Existe um padrão, a gente precisou desenvolver, né, um padrão e uma cartilha e um manual em função disso para uma primeira orientação, né, e para o desenvolvimento e aprendizagem dessas pessoas que vão desenvolver esse trabalho, mas obviamente eu costumo dizer que, assim, tudo pode ser bem-vindo e é nossa obrigação, enquanto estamos desenvolvendo um trabalho de economia circular, nos desdobrarmos para olharmos tudo, para poder aceitarmos assim a maior quantidade de itens possível. Também costumo dizer que é muito cômodo e seria muito fácil, muito simples recebermos só itens sofisticados, impecáveis. Sim. e tal. Então, assim, é a nossa obrigação repararmos, limparmos, pregarmos botão, etc. Lógico que isso nos exige treinamentos constantes, sem né? Dúvidas. De certa forma, até algum tipo de convencimento em algumas situações para algumas pessoas, mas conforme elas começam a fazer e entender a importância e a relevância desse trabalho, é impressionante como as chavinhas vão virando e o negócio vai evoluindo e as coisas vão acontecendo, sabe? Que legal, muito massa mesmo esse critério. E, Bruna, a gente já está, infelizmente, aqui caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Putz, ficaria aqui por horas para aprender mais, mas eu queria muito que você comentasse também um pouco, Bruna, sobre duas figuras assim que você trouxe para dentro do negócio de vocês, que são Semenzato e a Débora Seco. E assim, figuras que geram valor de maneira muito diferentes para o negócio, eu imagino, mas fico muito curioso para saber como que se deu esse insight, falar, vou atrás de pessoas com esse perfil, e como que tem sido também esse trabalho em conjunto que vocês têm feito. Adoro falar também que, como fã, né, do Shark Tank, eu, meus irmãos, meu irmão especialmente, que é meu sócio, durante algum tempo, assim, a gente sempre comentava, vamos fazer inscrição, vamos mandar um e-mail para o programa e tal. Ele muitas vezes me provocava para isso e eu falava, calma, a gente não está pronto ainda, espera e tal. E para nossa surpresa, não fomos nós que buscamos. Na verdade, foi o Semenzato que nos procurou. Eu recebi um telefonema, por sorte atendi, porque desses números que a gente não conhece, geralmente a gente não atende. Eu estava distraída, provavelmente, acabei atendendo. E ali do outro lado da linha era o Pedro, o querido Pedro, me propondo, né, uma conversa, agendar uma reunião. Só quanto tempo, Bruno? Isso foi em fevereiro, final de fevereiro de 2020. Na última semana de fevereiro, uma data muito importante. Pandemia. Então, porque, na verdade, a gente estava fazendo uma pequena reforma na nossa primeira loja, que havia inaugurado há 13 anos na época, para que a gente colocasse na sequência a notícia de que a gente estava franqueando nacionalmente. Então, a gente estava passando por essa reforma na loja, então eu estava carregando coisas nesse dia, assim, de material de acho que tinta, alguma coisa entrando na loja, o telefone tocou, lembro que eu parei e atendi. E 3 dias depois a gente fez o evento de reinauguração, né, de lançamento, porque a loja estava pintada, estava renovada para esse movimento de expansão, que aconteceu no dia 1º de março. Então, realmente foi ali dia 20 e pouquinhos de fevereiro esse telefonema. Conversamos bastante no dia seguinte, fizemos o evento dia 1º, marcamos, inclusive, na época, ali através de troca de mensagem, uma vinda a São Paulo para podermos conhecê-los. Perfeito. Isso não aconteceu porque a viagem estava marcada para final de março e a pandemia, o lockdown, aconteceu dia 18. Então, cancelamos a viagem, obviamente, mas fizemos ao longo do primeiro semestre de 2020 muitas calls, né? A gente aprendeu a fazer call na pandemia, né? Surgiram as calls, né? E aí fizemos muitas e conversamos bastante. Em julho, eles que foram, né,
parte da equipe deles, nós recebemos no nosso escritório lá em Brasília, escritório recém-inaugurado, né, da franqueadora. Havíamos vendido uma unidade de franquia, estávamos negociando a primeira loja de Recife, que foi a primeira loja fora de Brasília, a primeira de Goiânia, a primeira de Cuiabá, e ali né, nos conectamos, mas de perto mesmo, né? Maravilha. Eles retornaram, compraram a unidade dos Jardins aqui em São Paulo. Boa. Inauguramos essas 4 lojas no segundo semestre de 2020. Continuamos as conversas e as negociações. Eu também brinco, gosto muito de dizer que precisamos ter muito cuidado. Afinal de contas, toda a experiência, expertise de um tubarão, a gente não pode... a gente precisava realmente entender, né, quais eram as intenções. Obviamente, nesse percurso, né, de relacionamento que começou a se constituir ao longo do semestre, entendemos que realmente eles estavam muito bem intencionados e que queriam muito realmente nos assessorar nesse movimento de expansão. E aí, janeiro, fevereiro de 21, assinamos com eles, e eles então, né, entraram como sócios, né, de fato, da Peça Rara. Então foi eles que buscaram vocês. Legal. E aí, ao longo do ano, começaram a realmente nos apoiar, né, com governança, com toda a experiência, com a chancela, né, do nome, da SMCTO, enfim. Então, abrimos, acho que 20 e poucas unidades ao longo do ano, no ano seguinte também. E aí, nesse ínterim, né, do ano de 2021, quando nos tornamos sócios, o Semenzato... Eu lembro que na nossa primeira reunião presencial, no nosso primeiro encontro, ele me falou que estava super feliz, né, e que obviamente sabia que iriam contribuir, que ele especialmente iria, né, ajudar muito nesse movimento, né, de expansão através da credibilidade da experiência deles, mas que eu pensasse num outro nome, né, numa terceira figura que viesse para complementar a nossa tríade, né, eu como fundadora e detentora ali da cultura e da experiência do negócio, ele com a expertise e a chancela, né, do nome da SMZTO, e que a gente precisaria de uma pessoa que fosse conhecida pelo público, que fosse conhecida nacionalmente, né, que provavelmente uma atriz, enfim. E aí a gente começou a pensar, me lembro muito bem desse dia, num outro momento ele falou novamente, depois numa reunião de conselho ele falou, e aí começamos a pensar em possibilidades, né? Chegamos a falar com algumas pessoas e até que surgiu o nome da Débora em janeiro de 22. Foi uma sugestão, né, de um empresário, de um amigo do Semenzato, que tinha uma proximidade, um relacionamento com ela. Boa. E eu achei super interessante porque a gente ainda estava naquele movimento de lockdown, de fecha, de abre, em São Paulo principalmente, que sofreu muito com isso, enfim. E ela se disponibilizou a uma reunião presencial, ela queria conhecer a gente e tal. E eu brinco também que eu falo que ela, óbvio, ela precisava ter essa oportunidade para poder se mostrar, né, para poder se vender, e ela realmente, aí também falo, que eu acho que a princípio ela foi uma excelente atriz, né, porque super convenceu todo mundo, linda, maravilhosa, super convincente, mas de fato, quando ela, assim, foi muito produtivo o nosso encontro, a gente passou um dia todo com ela, fomos almoçar, fomos tomar café, fomos visitar a loja, fomos fazer várias coisas, e ela foi falando coisas importantes, mas das coisas importantes que ela falou, acho que a maior delas, assim, que me tocou muito e realmente me convenceu de que ela seria a pessoa para nos apoiar, né, nessa missão, né, de desbravar o Brasil, foi quando ela disse pra gente que nós, a princípio, tínhamos muito interesse, né, na visibilidade nacional dela, na imagem dela, mas que ela tinha muito interesse na gente também. Que o que a gente estava fazendo, que ela já havia lido e pesquisado, desde que surgiu a possibilidade, fazia muito sentido para ela, que dentro do que ela tinha conquistado, ela precisava conquistar também uma posição em relação ao mercado, e que dentro de um negócio de economia circular, para ela isso fazia muito sentido, enfim. Então foi muito legal. E aí, né, nos tornamos sócios mesmo com ela em julho de 2022, e de lá para cá uma construção aí muito bacana de complementariedade, onde cada um no seu papel desenvolve o que precisa ser desenvolvido para a gente
fazer essa marca crescer. Exatamente. Muito bacana também, né, Bruno? Porque acho que fica muito evidente essa tríade mesmo, né? Cada um dentro de uma definição, um escopo muito claro e com um diferencial muito claro em cada uma das suas áreas. Exato. Então, muito bacana que vocês se complementam, Bruno. Muito legal mesmo e certamente fortalece muito a comunicação como um todo do Peça Rara. Queria Tanto é que quando me pedem, desculpa te cortar, Bruna, grava um vídeo. Eu falo, não, vídeo é a Débora. Bruna, faz uma propaganda. Eu, não, gente, não sei. Bota a câmera na minha frente, eu paraliso. Débora. Enfim, só uma brincadeira, mas é isso, a gente realmente... Agora vocês estão se dividindo, Bruno. Agora você tá mais em frente às câmeras também. Ai, nossa, eu tô fazendo um esforço que você não faz ideia, mesmo? Miguel. Você mandou muito bem hoje. Obrigada. Eu queria, inclusive, te agradecer muito por ter sido tão generosa aqui conosco, compartilhado tanta informação bacana, foi muito legal. Para mim, pessoalmente, tenho certeza que para a audiência também, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz, foi muito bom. Que bom, Bruno. E espero que vocês tenham gostado também, pessoal, do conteúdo até aqui. Se tiverem curtido, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no nosso canal, comentarem aí pra gente o que vocês acharam e, mais importante, mandar para um amigo, uma amiga que vocês imaginam que vão gostar desse conteúdo aqui. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.